Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no Maratona do Estudante. Meu nome é Frederico Pires, seja aí muito bem-vindo e hoje nós vamos continuar o nosso estudo de física. Hoje nós vamos ver dilatação volumétrica. Se você chegou agora aqui no canal, tem mais dois vídeos, um onde eu falo de dilatação linear e o outro de dilatação superficial. O exercício ele se encontra na descrição do vídeo, tá bom? Eu peço que você dê uma olhada. Tem dois dados que eu vou colocar na lousa, mas antes da gente atracar o problema, eu quero retomar com vocês alguns conceitos interessantes. Aqui, primeiramente, a gente vai ter como que eu tenho uma dilatação volumétrica, tudo bem? A fórmula é bem parecida com as outras duas. Então eu tenho que a variação do volume é igual a o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do material vezes a diferença de temperatura. Delta é sempre uma diferença, V final menos V inicial. Tudo bem? Passa esse V0 para o outro lado, fica V final igual a V0 mais V0 gama delta θ. Então V final, coloco o V0 em evidência, fica 1 mais gama delta θ. Se você fizer a distributiva, volta nessa forma. Tudo bem? Um detalhe que eu quero ressaltar aqui para vocês é que o seguinte, esse coeficiente de dilatação volumétrica, ele representa 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tudo bem? Então, num problema, quando você estiver trabalhando com volume e ele der o coeficiente de dilatação linear, você tem que multiplicar por 3. Beleza? Bom, segundo ponto. Para a gente recordar o conceito de densidade. Densidade é uma grandeza. Mede a massa pelo volume. Tudo bem? Eu posso isolar o volume, então eu vou ter que o volume é igual a massa vezes densidade. Apenas multipliquei em cruz. E a gente vai trabalhar aqui com algumas conversões, são muito importantes, que aparecem bastante nos exercícios. Por exemplo, 1 litro equivale a quantos ml? Isso, exatamente, 1 litro é igual a 1000 ml. E aqui tem uma conversão muito importante, que é o seguinte. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Muitos exercícios eles dão em ml e pedem centímetro cúbico. Então, uma unidade de 1 para 1. Tudo bem? Se 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, significa que 1000 ml são 1000 centímetros cúbicos. Em outras palavras, 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Beleza? Então, um outro ponto que eu quero ressaltar aqui com vocês é o seguinte. O nosso problema, nós não vamos resolvê-lo ainda. Mas, basicamente, ele diz o seguinte. Você tem um tubo com uma certa capacidade aqui. Tá? E você tem um líquido que vai ser colocado dentro dele. A pergunta, basicamente, é qual o volume do líquido necessário que eu tenho que colocar aqui dentro para que, quando eu aqueça esse sistema, a parte vazia se mantenha constante com a variação da temperatura. Então, vamos fazer uma suposição. Suponha que esse tubo aqui, de um certo material, ele tenha 50 ml, ok? E eu tenho um líquido aqui que tem 10 ml. Quando eu aquecer esse sistema, qual é a tendência dele? A tendência é de tanto o líquido que está aqui dentro dilatar, quanto o tubo também se dilatar. Tudo bem? Então, eu representei, o tubo se dilatou. Vamos supor que agora a capacidade desse tubo é de 70 ml. Bom, o problema, basicamente, ele não disse que a parte vazia tem que permanecer constante com a variação de temperatura. Bom, se a capacidade do tubo é 50 e tinha 10 ml aqui de um líquido, quanto é a parte vazia? 40 ml. Só que nessa situação, a parte vazia, ela também precisa continuar sendo 40 ml. Então, quanto tem que ser o líquido aqui dentro? O líquido aqui dentro, ele tem que agora ocupar 30 ml do volume. Não é verdade? Porque, ó, se quando o tubo dilatou, ele tem 70 ml de capacidade, a parte vazia precisa ficar constante. Então, ela tem que ser 40. O líquido, ele tem que ocupar agora 30 ml. Então, perceba o seguinte. Você nota que em relação ao início, a capacidade do tubo era 50 ml. E agora passou a ser 70. Houve uma variação de volume de quanto? De 20 ml. E você percebe que o líquido, aqui que antes ocupava 10 ml, passa a ocupar
30 ml. Significa que houve uma variação de quanto? Também de 20 ml. Então significa o seguinte, para a parte vazia permanecer constante, o que o tubo dilata, o líquido também precisa dilatar. E aí o nosso problema praticamente ele morreu. Por quê? Porque ele justamente fala de um tubo, ok? Ele pede para desconsiderar a dilatação em espessura, ou seja, o tubo ele só vai variar em comprimento, ele não varia em espessura. Ele deu que um tubo ele tinha 90 ml de capacidade, ok? E ele pedia qual tem que ser a quantidade de mercúrio que eu devo colocar nesse tubo para que a parte vazia permaneça constante no decorrer da temperatura. Então, eu preciso fazer o raciocínio análogo, né? Ó, tudo bem? Vou fazer o raciocínio análogo. Eu vou colocar uma certa quantidade aqui de mercúrio, que eu não sei qual é o volume do mercúrio, mas eu sei que o quê? Que o volume do tubo é de 90 ml. Tudo bem? E aí, isso daqui vai sofrer um aquecimento. Mas lembra que a gente comentou que o quê? Que a variação do volume que o tubo sofre tem que ser igual à variação do líquido que ele também sofre. Então isso ΔV de mercúrio. Tudo bem? E ele dá dois dados no enunciado. Ele dá, por exemplo, o coeficiente volumétrico do material do tubo, que é 12, 10 a menos 6. E ele dá o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, que é de 180 vezes 10 a menos 6. Então, para que a parte vazia permaneça constante, a variação que o tubo tiver, o mercúrio também tem que ter. Tudo bem? Então você escreve assim no item 1. A parte vazia permanecerá constante se o volume sofrido pelo tubo for igual ao volume sofrido pelo mercúrio. E aí a gente tem então que o ΔV do mercúrio tem que ser igual ao ΔV do tubo. Beleza? Só que a gente sabe essa expressão, né? Isso aqui é a mesma coisa que V0 vezes gama delta θ, V0 do mercúrio, coisa do mercúrio, igual V do tubo, vezes gama do tubo, vezes delta θ. Acontece que o seguinte, o sistema ele é aquecido, então a mesma diferença de temperatura é tanto para o líquido quanto para o tubo. Tudo bem? Então eu cancelo esse delta θ. Tudo bem? De modo que ó, o V0 do mercúrio vai ser igual a quem? Ao V0 do tubo, dividido por gama do tubo, sobre gama do mercúrio. Agora é só substituir os valores, né, gente? Então como que vai ficar? V0 do mercúrio, ele deu que é 90 ml, 90 ml, ok? Gama do tubo, 12 vezes 10 a menos 6, dividido por 180 vezes 10 a menos 6. Fazendo as simplificações, ó, 10 a menos 6 corta com 10 a menos 6. Esse 0 corta com esse 0. 9 dividido por 18. Posso dividir em cima e embaixo por 9. Então, 9 por 9 dá 1. 9 por 18 dá 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, o volume de mercúrio inicial que eu tenho que colocar aqui é exatamente de 6 ml. Ou, a gente sabe que a conversão de ml para centímetros cúbicos é a mesma coisa. O volume inicial de Hg é de 6 centímetros cúbicos. Beleza? Então, esse foi o item A do nosso problema. Ok? Impor que a variação do mercúrio é igual à variação do tubo. O item B, ele vai explorar um outro conceito muito interessante. Ele pede como que varia a densidade do mercúrio à medida que ele é aquecido. E para isso, a gente vai retomar um pouco aquela forma que a gente viu. Tudo bem? Vamos abrir a forma do volume. Volume final em função do volume inicial. Tudo bem? Então, para o item 2, para o item B, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho o volume final, é igual ao volume inicial, 1 mais gama delta θ. Só que lembra que eu vi da densidade? Ó, que densidade é massa sobre volume? Eu posso escrever o volume como massa dividido pela densidade. Então, eu vou escrever ó, massa
pela densidade final do mercúrio, igual a massa pela densidade inicial do mercúrio, vezes 1 gama delta θ. Por que você colocou a mesma massa, Frederico? Porque a massa de mercúrio no tubo vai permanecer constante. A densidade vai variar. Mas por que a densidade vai variar? Olha, a densidade não é a razão entre a massa e o volume. À medida que o mercúrio está esquentando, ele vai se dilatando, então ele vai expandindo o volume. Tudo bem? Então o volume não é constante. E à medida, olha, que o volume aumenta, o que tem que acontecer com a densidade? Tem que diminuir. Tudo bem? Como isso daqui, ó, é um produto, tem M aqui corta. E aí eu multiplico em cruz agora. Então eu vou ter que D0 é igual a D final, que multiplica 1 mais gama vezes delta θ. Passa essa dividindo, então D final é igual a D0 sobre 1 mais gama vezes delta θ. Então tá aqui, ó, a densidade do mercúrio, ela varia inversamente proporcional a esse fator aqui, ó. Então, quanto maior a diferença de temperatura, maior esse denominador, menor essa densidade final, entendeu? Então, assim que a gente analisa. Então, à medida que eu vou esquentando esse sistema, o mercúrio ele vai se dilatando e para a mesma massa, a densidade final vai ficando menor. Por quê? Porque o volume aumenta, tá bom? Então, essa foi mais uma questão muito elegante. A gente mexeu um pouco com o trato algébrico, tá bom? Espero que tenha gostado. Curta o nosso vídeo, tá bom? Converse com seus amigos, apresente pra gente. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Lá no Instagram a gente tem o Maratona do Estudante. Vamos fazer uma série de publicações para você. Se quiser falar no direct, fique inteiramente à vontade. E é isso aí. Tem mais daqui a pouco. Por isso, ative o sininho das notificações para você sempre ficar esperto quando a gente lançar vídeo. Valeu!